agora. A gente vai estar gravando a aula e para poder disponibilizá-las no nosso canal do YouTube depois, para quem não conseguir pegar toda a aula ou quiser reassistir, vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Ok. É isso, Tá, boa maravilha. aula. Obrigado. Obrigada. Então, gente, vamos lá. Falando ainda de recrutamento e seleção, né? Hoje a gente vai conversar sobre as ferramentas de desenho das competências, ferramentas de seleção, como é que é a análise do perfil baseado nas competências e as ferramentas que a gente pode ter para seleção, incluindo algumas técnicas de entrevista. Então, estão aqui os 4 tópicos principais dessa aula. E, primeiro de tudo, a gente precisa estar entendendo o que é competência. Ouve-se muito falar em competência, a gente até usa esse termo no dia a dia, né? Será que eu sou competente para fazer alguma coisa? Fulano é competente para realizar determinada tarefa? E justamente vem desse sentido, né? A palavra competência falava de uma corte, né? Um tribunal, uma pessoa que estava competente para realizar um julgamento. E aí passou a se usar essa expressão como sinônimo de algo muito bem feito. Então, competência, a gente pode dizer assim, eu sei fazer bem, muito bem feito alguma coisa, né? Então, tem uma tendência hoje em dia de falar, de utilizar o termo envolvendo dimensões cognitivas, né? De conhecimento, sendo profissional e individual. Competência é individual. E o Aurélio, ele diz que é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão ou idoneidade. Só para a gente entender primeiro do que a gente está conversando, né? Então, competência, a gente pode desenhar, usa-se muito a sigla, deixa eu achar aqui a ferramenta. Já ouviram falar no chá? Já. Conhecimento, habilidade. Isso, e é o que a gente tem aqui, olha. Conhecimentos, né? As informações que a pessoa tem, ou seja, conhecimento é o saber. Conhecimento é aquilo que a pessoa sabe. Mas não basta saber, não é isso? A gente pode pegar uma pessoa que já leu muitos livros, fez muitos cursos, mas não coloca em prática. Então, habilidades, aptidão para desempenhar determinada tarefa física ou mental, capacidade da pessoa de colocar em prática o conhecimento, tudo que ela aprendeu, ela tem que saber fazer. Não adianta ter conhecimento, mas não saber executar. Então, eu li, eu entendi como é que se executa e falta a atitude, que é a última letra desse acróstico, que é saber fazer. Ok? Vou fazer um curso à distância, vou fazer um curso Vou ler um livro que vai me ensinar como fazer manutenção de carro. Beleza, né? Li o livro, entendi, mas eu tenho habilidade para fazer isso, para mexer com peças de carro, com carro. Ok, vou treinar, mas eu tenho que ter atitude, tenho que sair da cadeira e fazer, senão a gente não tem a competência sendo exercida. Chá, vocês já ouviram falar, né? Então, sim, podemos seguir com tranquilidade. Sim, algumas empresas, alguns autores, hoje, eles até acrescentaram mais uma letra aqui ao final, que virou chau, que é organização. Então, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter atitude, mas eu também tenho que ter senso da organização. Não adianta ter o chá e eu não entender como é que tudo isso funciona no contexto da organização. Porque, afinal de contas, quem já trabalhou em mais de uma empresa, acho que é o caso da maioria de vocês, a gente sabe que cada empresa tem um perfil diferente de trabalhar, tem uma interpretação diferente do trabalho, do modo de trabalhar, suas regras, sua cultura, sua missão, e isso tudo interfere em como a gente executa as habilidades. Ok? Ok. Agora eu tenho que devolver o lápis para eu poder virar. Ops, gente, eu não sei o que eu fiz aqui, não. Mas eu fiz alguma besteira, né?
Tá, aí você tá vendo tudo isso? E agora fiz mais ainda, gente. O que eu fiz? A senhora precisa compartilhar novamente. Piorei a história. Tá. Sai os slides. Sai os slides, volta tudo. Sai a rabisqueira, né? Não, os slides saíram aqui da tela. Agora voltou, né? Pronto. Agora voltou. Só tirou a rabisqueira que eu tinha feito, mas aí vamos entender aqui, só para reforçar, né? Saber tem a ver com ops. Deixa eu ver se agora eu melhoro aqui. Saber é ligado ao conhecimento, saber fazer é ligado à habilidade e o querer fazer é a atitude. E aqui nas atitudes, a gente ainda passa pelo filtro dos valores, crenças e autoimagem. Acho que a gente conversou muito rápido na outra aula, que eu falei que existe um exercício que, inclusive, ajuda a gente a entender, né? Aqui sou eu, e aqui eu tenho como eu me enxergo, como as pessoas me enxergam, certo? Como eu e as pessoas nos enxergamos, o que tem em comum, e tem uma outra arena da pessoa, que é uma arena que a gente chama de desconhecida. Nem a pessoa, nem ninguém conhece, que é a potencialidade, alguma coisa que vai acontecer num momento específico. Então, a minha autoimagem, a forma como eu me enxergo, as outras pessoas enxergam, interferem diretamente na minha atitude, certo? Às vezes tem alguém que se acha bastante sincero, mas na verdade essa pessoa ela é vista como alguém ligeiramente grosseiro, não é isso? Sim. Acontece muito, muito. Muito, né? E tudo isso passa pelo filtro dos valores e crenças pessoais. Eu me acho uma pessoa sincera, bacana pra caramba, que dá conselhos legais para as pessoas modificarem a vida delas. Essa minha crença interfere no modo como eu faço as coisas. E isso vai interferir no conhecimento e habilidade que podem ser iguais com todo o meu grupo, porém a forma como eu faço faz a diferença. Isso é positivo ou às vezes é negativo. Se eu tenho uma autoimagem muito distorcida, isso é negativo, isso pode trazer resultados ruins. Agora, eu estudei a mesma coisa que todo o meu grupo, eu treinei a mesma coisa, da mesma forma que todo o meu grupo, mas o meu querer fazer, meus valores, minhas crenças são muito mais fortes ou diferentes, e eu consigo resultados diferentes também do resto do grupo. E ainda bem, assim que a gente descobre os talentos. Agora, quero ver como eu faço sem fazer besteira. Nossa, pronto. Well, o que eu fiz agora? Tem só que retirar, mestre. Retiro como? Tem uma... Isso, faça só o desfazer mesmo. Desfaça. Para não fazer mais besteira, né? Desfaça o... Só mudar parar com essa rabisqueira. Pronto. Bem, a gente gosta de definir que as competências dependem do tipo de função que vai ser exercida e do nível hierárquico dentro da estrutura organizacional, dentro da empresa. O chá, os conhecimentos, habilidades e as características pessoais vão se complementar, permitindo levantar um prognóstico mais sólido quanto ao valor que a pessoa irá agregar à organização. Então, por que é importante eu saber qual é o chá organizacional, o chá da empresa, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes desejadas para determinado cargo? A gente cruza isso com missão, visão e valores, que nós já conversamos na aula passada, e aí com isso eu vou fazer o levantamento do prognóstico do quanto a pessoa tem a probabilidade de agregar à organização. E não simplesmente o que ela é capaz de executar. A capacidade de executar vai estar descrita no que ela já fez nas outras empresas, nos cursos que ela já fez e nos treinamentos que ela recebeu. Quando eu vou buscar o chá, as competências, habilidades e atitudes num conjunto como um todo, eu vou no processo seletivo buscar isso da pessoa, eu consigo fazer uma perspectiva da probabilidade de resultados que essa pessoa pode efetivamente trazer para a empresa. Afinal de contas, só para reforçar,
a forma como a pessoa vai se comportar dentro de uma determinada organização é diferente de como ela será em outra. Então, a gente pode traduzir competência em comportamento observável, que a gente vai trabalhar ferramentas no processo de seleção para identificar, para conseguir mensurar, ou até mensurar no sentido de até dar notas, elencar quais são essas habilidades da pessoa. Dentro de um cargo, é muito importante a gente definir a competência, porque ela vai estar intimamente ligada às competências essenciais da organização. Opa. Por isso, a gente faz análise do perfil do cargo com base nas competências. Tudo bem, gente? Sim, sim. Até agora tudo bem. Eu vou acelerando, porque era uma aula, essa aula costuma dar 4 horas, mais alguns exercícios, e aí eu tive que dar uma ajustada nela para a gente não ficar aqui até meia-noite, né? Bom. Competências técnicas, então, são os conhecimentos e habilidades técnicas ou funções específicas. Bem tranquilo entender isso, né? Então, a competência técnica para determinado cargo, eu vou desenhar que esse cargo precisa de matemática financeira, esse cargo precisa de mandarim, porque vai mexer com máquinas cujo manual vem em mandarim, né? Ou vai conversar com a planta da empresa, com a matriz da empresa que fica, sei lá, em Tóquio, precisa saber falar japonês. Então, competência técnica é muito fácil de descrever. Competências comportamentais já é um pouco mais complexo, porque a gente fala de atitudes e comportamentos, que é algo abstrato, né? Já é muito mais complexo de descrever, mas que são compatíveis com as atividades que essa pessoa vai realizar. Por que a gente fala tanto do termo compatibilidade? Porque todos nós, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que o dono dizia assim: meu sonho de consumo é ter uma recepcionista que tenha... como é que ele descrevia? Ele tem a postura de uma egípcia, que ele dizia que era algo pelos filmes egípcios, né, muito séria, a concentração de uma japonesa, a eficácia de um americano, e enfim, né, o sonho de consumo, mas assim, para uma recepcionista precisa disso tudo? Ele dizia, não, é meu sonho de consumo. A gente tem que pôr o pé na realidade, porque se você fizer a descrição de um cargo muito complexo, você nunca vai achar essa pessoa. Ou se você contratar alguém que tenha muito acima do que a realidade da prática daquele cargo exige, essa pessoa vai rapidamente se chatear, se desgastar e vai começar a procurar outro emprego. Ou, que pode ser até pior, né? Vai ficar falando nos corredores e derrubando o clima organizacional. Criando conflitos. Basicamente, né? Geralmente, infelizmente, o que vai para o corredor, para a rádio peão, né, não costuma ser coisa boa. Existiu. Então, para analisar um cargo por competência, a gente tem que levantar os indicadores de competências, conceituar as competências e definir os comportamentos chaves. Não tem uma receita pronta para isso. Você pode até, se você jogar no Google, vai achar alguns modelos prontos, mas a interpretação da competência varia muito de empresa para empresa, de área para área, e até de grupo para grupo, de líder para líder. Né? É bem significativo quando eu digo assim, se eu perguntar para vocês, meu gato está querendo mexer aqui no cabo, né? Se a roupa que vocês estão usando é uma roupa cara, né? O termo caro é muito relativo. Depende da roupa que eu estou usando, depende do quanto eu tenho no bolso, depende do quanto eu estou disposto a pagar por uma roupa, depende de quanto isso é importante para mim. Não é verdade? Fez sentido isso para vocês, essa análise? Oi. Pegou? Falhou? Foi? Foi, não entendi não. Pode repetir, pessoal? Quando eu falo aqui, né, que a gente tem que conceituar e definir os comportamentos chaves e quais são as atitudes, conhecimentos, habilidades e atitudes importantes para fazer esse trabalho, isso é um trabalho que tem que ser customizado para cada empresa, para cada organização e às vezes para cada área.
Se a gente procurar no Google, nós vamos achar vários modelos de competências para o cargo de gerente de RH, competências para o cargo de secretária, para cargo de analista, de contador, vários cargos. Mas isso é muito arriscado, pode ser usado até como base, parâmetro, porque o que uma empresa entende como competência, deixa eu pensar uma competência rápida aqui, capacidade de convencer as pessoas, por exemplo, que é uma competência importante no cargo de gestão de pessoas, sim, alguma outra empresa vai desenhar de forma diferente, porque é relativo. E eu costumo comparar o relativo quando a gente fala de preço. Então, vamos ver, cada um olhar para a blusa que está usando e eu vou perguntar assim, essa blusa que vocês estão usando é cara ou é barata? E é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Caro ou barato vai depender. Primeiro, se eu gosto dessa blusa, talvez a questão de quanto eu vou pagar não seja o mais preponderante, né? Fica barato se eu vou dar um jeito porque eu quero muito. Se eu não preciso de uma blusa, isso também vai interferir no valor do preço, na questão do preço dessa roupa. Eu posso até achar que é justo um preço de R$100 por essa roupa, mas se eu não tiver esse dinheiro na minha carteira, ela se torna caro. Ou eu posso ter R$200 na minha carteira, mas se eu achei horrível essa blusa, ela também não, o preço não vai ter interferência nessa avaliação. Vocês concordam? Sim, sim. Então é muito... Sim, professor. Sim. É relativo, né? Exatamente, é extremamente relativo, depende da realidade da empresa, depende do momento da empresa, depende de quanto ela está disposta a pagar, até isso inclusive interfere num tema que a gente tem mais para frente, que vai falar de cargos e salários, que a gente vê assim, poxa, mas o mercado paga 20 mil para esse meu cargo e a empresa só me paga 13 mil, vamos entender, né? 20 mil para um gerente de uma empresa com 2.000 funcionários deve estar razoável, depende do que ela precisa realizar. Né? Já para uma empresa que tem 300 funcionários, é claro que ela não vai ter nem aporte financeiro, nem porte para te pagar o que o mercado está dizendo que é pago para um gerente de RH. Né? Então, a gente tem que fazer várias análises. Uma pergunta importante a ser feita é o que faz com que um candidato seja adequado para este cargo e o que o torna adequado? Quem vai responder isso? É a área que está solicitando essa vaga. Né? Mas não existe esse gestor, não existe essa área. Se tiver, tem que ir lá sentar com a área e fazer essas perguntas, senão o RH tem que desenhar isso e buscar alguma outra pessoa, algum outro cargo dentro da empresa que complemente, que avalie isso para dividir. E quais são os pontos críticos desse trabalho e as habilidades que o tornarão mais fácil? Bom, esse cargo aqui, por exemplo, existe a resiliência. Exige um alto nível de resiliência. O que pode fazer com que essa pessoa tenha mais facilidade em lidar com esse altíssimo nível de resiliência? Se ela for uma pessoa com um bom equilíbrio emocional. Ok? Fora isso, tem que ter todas as competências técnicas. Quem de nós nunca trabalhou com alguém que tinha várias competências técnicas, tinha capacitação para lidar com determinadas tarefas, porém não tinha capacitação emocional? Era muito difícil trabalhar com essa pessoa porque ela não tinha autocontrole emocional, nem autocrítica, nem freio. Né? Então, essas 3 perguntas são importantes de serem feitas quando a gente está pensando no desenho das competências para processo seletivo. Mas, professora, quando se diz trabalhar com competências, também tem a ver também quando se trata da área em que ele vai atuar, né? Porque muitas das vezes tem cargos em que você trabalha diretamente somente com a parte burocrática, né? Então, não se tem um viés com relação a ter vários outros termos, uma atitude, essas coisas do tipo, mas assim, para tomar várias decisões. Dependente também quando se trata de trabalhar com pessoas. Aí sim, aí já é uma coisa mais, que eu possa dizer, que vem a ter um ponto peculiar, digamos assim. Porque aí é lidar com pessoas que não vão ter, cada um vai ter um entendimento ou algo do tipo que faz com que você tenha aqui colocar todas as suas habilidades à prova, né? Sim. Agora, vamos lá, né? Estou falando de processo seletivo dentro de uma organização.
São raros os casos em que a gente vai ter alguém que não vai lidar com pessoas, mesmo que seja equipe, né? A minha área sou apenas eu. E aí a tua fala me fez lembrar um processo seletivo que eu acompanhei numa empresa, que era para encarregado do TI. Era só essa pessoa mesmo para cuidar de toda a parte de TI da empresa. E aí veio uma indicação, veio de cima uma indicação, então já veio quase que assim, olha, se você não contratar, você é louca, porque essa pessoa fez cursos no exterior, essa pessoa se formou numa importante universidade brasileira, papapá, então realmente era um currículo assustador, assim, uau, e essa pessoa ainda quer trabalhar com a gente, né? Ela vai aceitar o salário que a gente tem condições de pagar? Topou. Mas em pouco tempo a gente percebeu que essa pessoa faltaram, as habilidades fizeram a gente entender por que essa pessoa não tinha conseguido se encaixar em empresas de porte muito maior que a nossa. Então, para vocês terem uma ideia, era uma pessoa que tinha altíssima dificuldade em aceitar ordens. E lidava praticamente diretamente, recebia ordens quase que diretamente da cúpula da empresa, dos diretores, né? Mas tinha dificuldade de aceitar ordens porque ele dizia justamente assim, cara, eu estudei pra caramba e eu sei fazer meu serviço, vocês não precisam me dizer o que eu tenho que fazer. E para resumir a história, a pessoa não era de Manaus, né? A gente explicou, falou, olha, que em Manaus a gente costuma ter, na época de chuva, algumas tempestades, cai a energia e a gente tem que estar com o servidor backupeado o tempo inteiro. Atrasado dessa pessoa e da nossa empresa, a tempestade veio no dia seguinte, a gente ficou sem energia e o servidor descarregou e a gente perdeu todas as informações de um ano. Inclusive informações de estoque. Então, assim... Com certeza ele ficou lá ainda, né? Antes de voltar à luz, a pessoa já estava na rua. Porque o prejuízo foi muito forte, né? E assim, de certa forma, isso foi necessário para que a empresa entendesse, né? E desse mais espaço para que o RH também atuasse no sentido de, olha só, né? O jabuti pode até estar na árvore, mas ele tem que ser competente, porque se ele for incompetente desse jeito, ele derruba a empresa, como aconteceu. Ok? Então, quando a gente falou de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, era um cara altamente capacitado tecnicamente, não teria ninguém para comandar, mas teria que ser comandado. Porque se eu estou dentro de uma empresa, eu posso tanto ser comandado quanto comandar, né? Ou trabalhar com pares e saber respeitar também esse espaço dos outros, ou tudo junto. Sim. Jamais será eu sozinho, mesmo que a não ser que eu seja um profissional autônomo, mesmo assim, as habilidades e as atitudes também precisam ser observadas, porque senão esse profissional autônomo vai ter dificuldade de manter clientes. Você vai ter sempre que se tratar com alguém, independente do cargo que seja, qualquer atividade que você fizer, vai ter que ter sempre alguém que vai ter que ser tratado justamente com você. Então tem que ter uma habilidade para conversar, tem que ter uma habilidade para se dialogar com qualquer situação. Sem dúvida alguma. Exatamente. Aí a gente vai só dizer, em menor ou maior escala, precisa ter habilidade. Não é tão importante ter habilidade de bom relacionamento, mas, né, algum mínimo tem que ser necessário. Sim, com certeza. Então, quando a gente fala de atitudes, né, unir conhecimentos e habilidades em prol da materialização, ou seja, a coisa tem que acontecer. Nessa dimensão, é preciso que o indivíduo entenda questões de vontade, comportamento e identidade como forma de efetivar suas competências para que os resultados sejam concretizados. Fleury, que é uma das literaturas recomendadas para vocês, né? Ele apresenta uma tabela que eu estou trazendo também para a gente ver aqui na aula, com sugestões de verbos que a gente utiliza para designar as competências de uma pessoa ou o cargo. Então, normalmente a gente descreve desta forma: saber agir, saber mobilizar recursos, saber comunicar, e depois a descrição do que eu entendo por saber agir. Então, vamos voltar naquele exemplo do cara do TI que eu falei para vocês, né? O que eu teria que colocar aqui para ele na descrição de cargo? Saber agir, né? Então, saber o porquê, saber o que e por que faz. Saber julgar, escolher e decidir. Ok? Mobilizar recursos, saber comunicar, compreender, trabalhar, transmitir informações e conhecimentos.
saber aprender, trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais e saber se desenvolver. Aqui é só um exemplo, gente, tá? Sim. Professora, no caso dele, só interrompendo a senhora rapidinho, no caso dele, foi saber ouvir que ele não soube, né? Quando a gente fala de comunicação, deveria estar aqui, né? Enfim. Exatamente. Exatamente, ele não quis ouvir, ele se achou já que já sabia tudo e não quis ouvir o conselho. Exatamente. Assim, e faltou um monte de coisa, faltou humildade, falta processo seletivo, na verdade, né? Porque entrou pela janela e isso é um cuidado que a gente tem que ter quando trabalha na área de RH, que eu fui aprendendo com o tempo, né? Então, assim, toda organização vai ter gente entrando pela janela. Entrar pela janela é o termo que a gente utiliza, assim, para quem não passa pelo processo seletivo, né? Pula pela janela e vai já para cima da árvore, o jabuti está lá na árvore. Mesmo que seja o presidente da empresa mandou colocar aquela pessoa em tal lugar. Ok, né? Eu vou formalizar alguns processos e na ficha de solicitação de emprego eu vou anotar que essa pessoa não passou pelo processo seletivo, pois ela entrou por indicação direta de tal pessoa. E peço que a área solicitante assine esse documento ou a pessoa que fez a indicação e colocou esse jabuti na árvore. Justamente para que depois você não seja responsabilizado por não ter aplicado todo o processo e falar assim, poxa, mas você não me disse que essa pessoa não tinha humildade e tinha problema de receber ordens, entendeu? Ok? Ok. Capacidade de adaptação e flexibilidade, capacidade de adaptar-se oportunamente às diferentes exigências do meio, sendo capaz de rever a sua postura diante de novas realidades. Estamos falando ainda do carinha do TI, não é isso? Conhecimentos a respeito dos contextos da atualidade, fatos e informações da empresa e do mercado em geral. Normalmente a gente só acaba colocando, é um erro bastante básico e comum, né? Que a gente só coloca assim, bom, o cara do TI tem que entender de máquina, tem que entender de equipamento, tem que entender de software, tem que entender de rede, tem que entender que mais, gente, me ajuda aí que eu não estou fresca nesse perfil. Tem que entender de informação, tem que entender de pacote Office, sei lá, mais alguns outros programas mais específicos. Mas também tem que entender, né, do conhecimento da empresa, lembra, chá, conhecimentos, habilidades, atitudes, e o O, organizacional. E como é que funciona o mercado. Se a pessoa está vindo de um outro mercado, a gente sabe que todo mundo que vem de fora de Manaus é uma realidade completamente diferente. Manaus é isolado do Brasil e é quase isso. E é quase o quê? Não deu para entender? É quase um outro país. Ah, tá. Devido à logística também, né? É complicado para quem vem para cá para Manaus. Tem a logística, tem uma cultura que é bem diferenciada, né? Tem uma forma de trabalhar muito diferenciada, enfim. Quando a gente traz profissionais para a empresa que são de fora, a gente tem que saber se eles estão realmente atualizados nesse contexto do que é trabalhar numa cidade como Manaus. Então é igual a Parauapebas. É igual o quê? Né? Parauapebas. O que é Parauapebas? A cidadezinha do Pará, que faz... que ela é bem, assim, no meu ponto de vista, é bem estranha. Não conheço ainda. Mas Manaus não é estranha, ela apenas é diferente. Por ser a cidade mais isolada. Exatamente. Parauapebas seria também um pouco isolada. Então isso interfere muito. Alguém falou da logística, é isso mesmo, né? Interfere em toda a vida da gente. Os insumos demoram mais tempo para chegar, até os cursos, mesmo a gente falando em modalidade online hoje em dia, né? Cursos presenciais, eles demoram mais para acontecer, enfim, né? Então a gente tem que saber lidar com isso para não ficar fora do mercado. E as habilidades, né? Esse candidato, essa pessoa ou esse cargo, né? Eu preciso buscar. Esse candidato se posiciona de acordo com os princípios e valores da empresa, ele sabe respeitar o outro, convive e enfrenta a mudança, mantendo qualidade e produtividade. Okay?
Essa pessoa adapta-se às situações adversas? Tudo isso a gente busca em qualquer candidato, independente de área, né? Porque o jogo corporativo muda muito rápido de uma hora para outra, de um dia para o outro. Vamos lá, vivendo que a gente, falando do que a gente está vivendo hoje, a situação do Covid, né? A gente abriu uma semana ouvindo falar que já estava acontecendo alguma coisa do coronavírus lá do Brasil, e em 2, 3 dias a gente já estava recebendo ordens de baixar as portas, mandar todo mundo para casa, né? E os líderes, principalmente, que tiveram que saber acompanhar essa mudança muito rápida, essa virada muito rápida, se reinventar, buscar soluções criativas diferentes, organizadas, para que o povo não entrasse em pânico. Né? Então, eu ouvi uma história de uma pessoa que me chegou num grupo de RH, contando que a empresa chegou para trabalhar, tinha um cartaz escrito à mão na empresa, que estamos fechados devido ao coronavírus, e a pessoa ficou lá pensando, e agora? Eu não fui avisada, eu vou para casa, eu fui demitido, o que isso significa? Então, a empresa, ou quem tomou essa atitude, até pensou rápido, mas não pensou de forma coerente, de forma organizada, de forma organizada, até para manter a imagem organizacional. Né? Houve dificuldade em adaptar-se às situações adversas. E esse último item, gente, que é importante, muda de posicionamento quando percebe que o ganho para o todo é mais importante que o ganho individual, mantendo comprometimento com os resultados. Isso vai muito quando a gente tem que entender, por exemplo, eu tenho uma equipe que de uma hora para outra ficou sem um profissional que era estratégico. Eu tenho numa outra área um profissional que tem esse perfil, e a gente entender, né? Essa outra área vai abrir mão desse profissional pensando na questão estratégica de quanto a empresa precisa disso para continuar trabalhando bem? E atitudes que a gente busca, né? Tomar iniciativa, gosta de ler, gosta de aprender coisas novas, apresenta humildade para reconhecer que precisa de desenvolvimento. É difícil, mas tem, né? Eu não sou muito arrogante. Não admito que precisam. Inclusive, a gente precisa estudar, gente, porque fala-se muito dessa geração... Esqueci o nome dessa geração agora, mas que também é conhecida como floco de neve, né? Essa moçadinha que está agora começando a entrar no mercado com 20 e poucos anos, Baby que boomers? é uma geração... não, Baby Boomers, acho que eu sou um pouco da geração Baby Boomers, a gente tá... Isso, a geração Millennial, né? Ou Millennium, que eles vieram de todo um processo toda a questão de a família teve que rever o processo de criação dos filhos, né? A história de dar uma chinelada virou algo que teve que ficar muito para trás, e aí eles se tornaram uma geração extremamente sensível, não só por isso, mas por vários fatores, e por isso são apelidados de floco de neve. Qualquer encostadinha que você dá no floco de neve, ele se derrete, né? São muito sensíveis. Gente. E aí, bastante, né? A gente vê, quem tem adolescente nessa faixa de idade em casa sabe do que eu estou falando. Sei. Muito bem. Então tem que, né? Tem que ter toda uma estratégia para a gente abordar, dar uma volta para chegar naquele ponto. Ixi, e como é que eu lido com essa população dentro da empresa, se eu estou precisando fazer contratações? Né? Se é uma geração que sabidamente, isso já é comprovado, né? Porque, vamos lá, quem tem mais de 30 anos já nasceu em meio a todo esse crescimento tecnológico que o planeta todo veio vivenciando. Quem nasceu, quem tem da minha faixa de idade, 50 anos, teve que se adaptar, porque quando a gente nasceu, tinha o tal de um telefone discado e que só existia em casa de quem era muito rico, que levou muito tempo. Eu lembro que na minha casa, acho que foi com uns 16 anos, 17 anos, que a gente foi ter um aparelho de telefone em casa que era com linha. Né? E a minha geração viu chegar o telefone celular, viu chegar o fax, não existia fax, existia telégrafo, que vocês vão ver em filme de Bang Bang, filme antigo. E, de repente, a gente está aprendendo a lidar com o smartphone
e toda essa linguagem que veio como consequência da massificação dos smartphones. E eu estou lidando com uma geração que já nasceu com o smartphone na mão, né? Que com 2, 3 anos já sabe baixar joguinhos. E isso aqui, gente, coloca eles com muito mais informações do que a gente teve lendo todos os livros e todos os cursos que a gente já fez até hoje. Então, não é verdade? Acaba sendo um peso, porque a gente tem gente muito jovem com muito mais informação do que a gente, e eles vão lidar com a gente que temos com pessoas que têm mais idade e têm menos conhecimento, menos informação, não conhecimento, do que eles. Aí tem aquela história que você está fazendo uma entrevista e ele está virando o olho e dando risada, né, porque você está falando. E é o que temos para hoje. É o que eu tenho para contratar hoje como estagiário, como jovem aprendiz, ou até para algumas vagas de base, que eu preciso de gente que ainda está, ou a remuneração é mais baixa, ou ainda preciso de gente que ainda está buscando a formação. Como é que é essa parte aí, professora? A senhora está fazendo entrevista, ele está revirando os olhos. Pior que isso acontece, gente. Sério? Eles dão risada, sim. Mas por que eles dão risada? Acho que é brincadeira, será? Eu acho que sim. Existe já tive web palestra, né? Questionando que assim, o que a gente pode estar interpretando como uma certa arrogância, né? Que talvez seja só ele conversando com ele mesmo, que ele acha engraçado isso, né? Então é comum nessas entrevistas com esses jovens eles conseguirem falar uma linguagem, principalmente quando se toca na informática, que eu já não acompanho mais. Porque meu nível de informática eu preciso para conseguir trabalhar, né? Eu sei mexer no programa Office, nas ferramentas, nos sistemas que eu preciso para realizar o meu trabalho. E ele já sabe fazer, e ele vai aprender o que eu sei fazer do meu sistema muito rápido, buscando no Google, fora tudo que ele já aprendeu, já fez e já nasceu fazendo. Sim, entendi. Relacionado a essa questão tecnológica, né? Entendi. Exatamente. É mais ou menos assim, eu me lembro, uma vez, vou dar um exemplo bem bobinho, né? Eu sou neta de japonês, embora não pareça, e nasci comendo com aquele palitinho japonês, né? Comendo peixe cru, arroz oriental. E aí uma vez meu filho trouxe uma namoradinha aqui em casa, e ele não me avisou, eu pedi comida, né, pra gente comer, e ela falou assim, a próxima vez que eu vier, eu vou te ensinar a fazer sushi. Né? E eu fiquei controlando meu olho e minha boca para não olhar para meu filho e dar aquela virada de olho. Eu falei, quem que ela pensa que é para me ensinar isso? Entende? Entendi. É mais ou menos isso. Eu faço entrevista com jovens que quando eu faço algumas perguntas eles dão risadinha assim, porque para eles aqui é irônico, é meio irônico, né? Isso, né? E aí, assim, isso se repetiu 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes. Falei, gente, né? Não é possível que eu só esteja trazendo candidatos que estão errados. Eu preciso rever meus conceitos. Aí fui procurar conversas com outros gestores. Eles falaram, Cristina, isso é normal. E acho que a gente está precisando conseguir reinterpretar esses conceitos. Porque senão a gente não vai conseguir trabalhar. Entendeu? Rever conceitos. Certo, entendi. Sigamos aqui, né? Falando da competência comunicar. Capacidade de expressar-se de forma clara, precisa e objetiva, bem como habilidade para ouvir e compreender o conceito da mensagem. E aí a gente vai fatiar mais ainda para ver se melhora e tem menos gap de informação, menos falhas, né, nessa definição de comunicação. Conhecimento de língua portuguesa e do processo de comunicação. Processo de comunicação, receptor, emissor, né? Habilidade, consegue prender a atenção das pessoas, né? Se precisar, consegue ter bom humor para falar com as pessoas, né? Ou se é uma pessoa muito sisuda, muito séria, muito técnica, as pessoas vão parar de prestar atenção, se essa vaga isso é importante, não é isso? Ou então, se não é prolixo, aquela pessoa que fala, repete, mas não chega no ponto, né? É aquela pessoa que está contando uma piada, mas ela demora tanto para chegar que você quer terminar pela pessoa, você quer antecipar as frases para encerrar logo o sofrimento. E as atitudes, quando a gente fala da competência comunicar, quais são as atitudes que eu espero dessa pessoa, acreditando que ela tem boa comunicação? Ela faz anotações enquanto ouve?
Ela mantém o grupo atualizado, isso também tem a ver com comunicação. Ela esclarece seus pontos de vista quando os outros necessitam. Esse é um desenho que uma determinada empresa fez, né? O que a gente tem que avaliar na minha empresa, isso bate, não bate, eu posso aproveitar, eu posso complementar ou tirar algumas informações. Intelectuais, coleta de informações para diagnóstico, como é que a gente faz essa avaliação? Né? Coleta de informações para diagnóstico, pensamento analítico, juízo crítico, conhecimento técnico, interpretação numérica, planejamento, criatividade, pensamento estratégico, são alguns exemplos que eu posso coletar. Pessoais. Tolerância ao estresse, detalhismo, resiliência, autogestão, abertismo a mudanças, integridade e flexibilidade. Ainda isso tudo são apenas tópicos para a gente elencar, mas é necessário ainda depois descrever o que eu entendo por tolerância ao estresse. E lembrar, que foi falado um pouco antes, né? Todo mundo gostaria de trabalhar com pessoas que têm tolerância ao estresse, mas o que é necessário nessa vaga? Uma recepcionista precisa ter tolerância ao estresse? Uma serviços gerais, nessa empresa, ao fazer na atividade dela, ela precisa ter tolerância ao estresse? Senão você cria um desenho que nenhum candidato vai estar apto a cumprir. Então, aqui fica como exemplo. E aí eu trouxe também a descrição de um cargo de secretária executiva. Então, quais são as competências? Quais são os indicadores que eu vou buscar para saber das competências? Ela precisa realizar o agendamento dos compromissos dos diretores que ela realizar atendimento telefônico, repassando-os ao diretor ou ao setor responsável, vai receber clientes internos e externos para reuniões com os diretores, receber correspondências ou documentos. Ok. Quais são as competências técnicas para essa executiva? Repetindo, gente, é só um modelo. Vocês vão achar vários modelos dentro da internet, mas na minha organização, se eu for aproveitar algum modelo, eu quiser usar esse que a Cristina trouxe, eu vou ter que verificar o que eu tiro, o que eu acrescento, o que eu vou mudar. Tá instável a internet, né? Tá falhando. Ok. Gente, aqui é intuitivo, né? Tá bem tranquilo e esse material vai ficar para vocês fazerem consulta. Quais são as competências técnicas? A pessoa domina o padrão de atendimento da empresa? Eu vou ter que treinar, eu vou ter que fazer alguma simulação, algum processo, vou ter que criar alguma dinâmica para eu entender se o comportamento dela, se o que ela tem de conhecimento, ela consegue transformar em comportamento que esteja de acordo com o padrão de atendimento da empresa. E vocês podem ver que as competências comportamentais, ou seja, as atitudes, acabam sendo o maior, né? Porque o que faz a grande diferença na manutenção de uma pessoa é o comportamento. Então, a secretária tem que ter organização, agilidade, isso não está em currículo, né? Organização, agilidade no planejamento, flexibilidade, comunicação. Não dá assim, porque tem muita gente que escreve, né? Logo no início coloca ali uma frase e coloca: sou dinâmica, sou persuasiva, sou resiliente, tenho muita flexibilidade, mas eu posso dizer que muitas dessas frases, se eu pegar 10 currículos, 4 deles estão iguaizinhos. E quando eu pergunto para candidato, eles falam assim: mas foi o cara da Lan House que fez para mim, né? Foi minha namorada que colocou essa frase, então foi lá na internet, pescou, e não necessariamente reflete o que a pessoa é. E mesmo que reflita, eu, Cristina, vou criar um personalizado, vou fazer meu currículo, vou pensar aqui e falei: bem, sou uma profissional com grande domínio da sua motivação, com facilidade em relacionamento interpessoal e sei lidar muito bem com situações de conflito. É como eu enxergo, mas não necessariamente o que eu estou dizendo que eu sou é o que sou na verdade. Teve aquele quadradinho que eu fiz para vocês, né, que eu desenhei, que falava disso, como eu me enxergo, como os outros me enxergam, como todos nós nos enxergamos.
Agilidade, entusiasmo, comunicação, relacionamento interpessoal, né? Entusiasmo, gente, é importante para a maioria dos profissionais hoje em dia, principalmente quem trabalha em equipe, porque é muito difícil trabalhar com quem não tem entusiasmo, com quem é desanimado, com quem é baixo astral, quem não tem energia. Ok? Apareceu a empatia, saber ouvir. Lembrou-me da primeira história da sua lá, da o empatia cara e saber do TI. ouvir. Do TI. Essa história foi bem marcante. E vamos lá, tinha foco no resultado? Tinha. Tinha organização? Tinha. Tinha agilidade? Tinha. Não tinha foco no cliente, né? Não entendeu o cliente interno. Vamos lembrar disso, que quem é o cliente tem que ser definido, né? Quando eu digo, a gente elenca aqui, mas depois vai descrever, tem aquele que vai, o cara do TI poderia dizer assim, mas eu não atendo cliente lá na loja, quem atende lá na loja, nas lojas são os consultores, a gerente, quem quiser, né? Eu só trabalho aqui dentro, mas ele tem um cliente interno, que são os colaboradores. Faltou flexibilidade, tinha agilidade, faltou flexibilidade, não tinha empatia, entusiasmo tinha, não tinha relacionamento interpessoal, nem comunicação, não tinha foco nos resultados, não tinha foco no cliente, não tinha comunicação, e aí o barco afunda. Dessa vez afundou feio. Isso aqui é legal, gente. Esse gráfico, né, que pode ser utilizado, você vai pegar uma roda e vai listar. Primeiro faz a lista, como a gente fez aqui, né, de quais são os indicadores de competências técnicas e comportamentais que a gente precisa ter. E depois monta aqui esse gráfico com várias arestas. O que eu preciso que essa pessoa tenha, que esse profissional tenha? Saiba trabalhar a formação de preço, é uma competência técnica, controles financeiros, vendas, atendimento ao cliente, aqui é técnico ou comportamental, técnico, entenda de técnica de produção, conhecimento em normas ISO 9000, tem a liderança, empreendedorismo e vou trabalhar com cada área que me diga, né, de 0 a 10, de 0, que está aqui no centro, 1, 2, 3, 4 e 5, até o 10, que está na ponta, qual o nível, o mínimo que é necessário que essa pessoa apresente para cada competência. Então, a gente tem aqui nesse cargo, está dizendo assim, olha, liderança não é tão necessária, ela pode ser no nível 10, 9, 8, no nível 7. Não pode ser uma pessoa sem liderança, mas não precisa ser o top da liderança, não precisa ser o cara que uau, né? 7 um pouquinho acima que é uma média que a gente considera razoável, beleza. E negociação, precisa ter negociação também não. Esse cargo não vai ter necessidade de ter negociação, ela está aqui embaixo. Mas esse cargo exige conhecimento de marketing, exige que tenha conhecimento de marketing. Marketing tem que ser 10, saber buscar recursos financeiros tem que ser 10, formação de preço é 10, atendimento ao cliente é 10. Esse é um parâmetro para o processo seletivo. E aí o processo seletivo vai criar também o teu gráfico que vai cruzar, olha que fica, né? Como o candidato se enxerga. Então, eu pedi para o candidato dizer para mim, né? Em termos de comunicação de 0 a 10, que nota você se dá? Esse aqui se deu 7. E que nota você se dá para foco no cliente? Esse aqui se deu 9. Mas, veja só, o chefe que participou do processo seletivo, né? Ele deu nota 9, 8, abaixo de 8. 7. Os pares, as pessoas que vão trabalhar com essa pessoa ou trabalham, pode ser também para quem já está trabalhando, deu bem abaixo ainda, deu acho que 6 aqui, um pouquinho acima de 6. E aí a gente viu uma discrepância muito grande de como a pessoa se enxerga e como os colegas enxergam, como os subordinados enxergam e a média. Em preto a gente vai ter a média. Qual foi a competência que mais fugiu do gap, que teve uma distância maior entre o que o candidato acha e o que a média trouxe? Foco no cliente, liderança também, razoavelmente fora da curva. Exatamente, isso aí no foco no cliente, né? Exatamente. Mas aqui para o desenho de cargo que foi desenhado, né? Para o cargo conforme a empresa solicitou. Mas eu gosto muito de usar gráficos assim para a gente enxergar como é que o candidato está situado. Né? E aí eu vou avaliar, gente, peraí, né?
o cliente nem era uma competência muito exigida, então tudo bem, ele acha que ele se enxerga como... Não entendi. Que triste essa qualidade de vida. Cadê? Sim, é. É verdade. E para falar a verdade também, é a maior realidade do mercado, né? Aqui QVT, tá? Qualidade de vida no trabalho. Beleza? Tudo bem aqui as ferramentas que a gente usa para definir e desenhar as competências, gente? Sim. Porque agora a gente vai passar para as ferramentas de seleção. Primeiro, eu tenho que saber muito bem aonde eu preciso chegar, qual é o padrão que eu preciso trazer, né? A empresa tem esse padrão e agora eu vou buscar o candidato para ver se vai dar match. Eita. Gente, espera aí. Tá, vamos ver que bug que eu estou fazendo aqui. Bom, falei para vocês do formulário de solicitação de pessoas, né? É um formulário que, se você não identifica que existe na tua empresa, ou então você está começando a fazer processo seletivo, o RH é você mesmo, né? É uma das primeiras providências a serem tomadas. Qualquer área que me solicite alguém, eu tenho que ter no mínimo essas informações formalizadas. Então, algumas empresas já têm um formulário próprio para isso, mas se não existe, eu tenho que criar. E o mínimo que eu preciso fazer é saber, primeiro, qual é a área que está me solicitando. Quem está me pedindo uma contratação é o financeiro. Quem é a pessoa que é responsável por essa solicitação? Vou colocar o nome dessa pessoa, né? Ela está solicitando essa contratação imediata, urgente, porque de repente alguém acabou de pedir demissão, morreu, sei lá, teve um afastamento. Eu posso esperar uns 15 dias ou não é urgente. Eu estou planejando aqui uma mudança dentro do setor e para 30 dias, mais ou menos, eu preciso de alguém para essa vaga. Ok. Qual vai ser o nome desse cargo? Eu preciso, então, financeiro, fulano me pede aqui, eu preciso de auxiliar financeiro. Beleza. Eu tenho que saber qual é o desenho do cargo de auxiliar financeiro, que tem que estar lá na minha pasta de cargos e salários. Por que eu estou contratando? Para substituir alguém ou porque eu estou aumentando o quadro? Existe alguma observação? Aí pode caber qualquer tipo de observação e esse documento é interno. Então, é comum que as áreas até pontuem, Cristina, eu prefiro que seja alguém que nunca trabalhou, porque eu vou moldar de acordo com o que a gente precisa que execute. Agora, Cristina, eu preciso de alguém com muita experiência, né, nessas determinadas tarefas. Prefiro alguém que seja mais maduro, mais sênior, porque precisa mais concentração. Eu preciso de alguém mais jovem, porque ideias novas, enfim, isso tem que estar justificado nessa solicitação. E data, para a gente saber se cumpriu o prazo da solicitação, né? Em quanto tempo foi cumprida. A solicitante, de novo, escreve aqui e assina. Já soube de pessoas que passaram por apuros, porque alguém liga e diz assim, fulano, contrata uma pessoa assim, assim, assado. Ok. Por medo da pessoa, que é um cargo alto dentro da empresa, por exemplo, a RH vai lá, corre, faz todo o processo seletivo, gasta um tempo, gasta dinheiro e energia, traz a pessoa, e aí quando você diz, fulano, a gente já está com a tua pessoa, ela diz, ai, mudei de ideia. E como é que você vai justificar toda essa trabalheira para a tua empresa? Ok? Então, esse registro é o primeiro passo importante quando a gente fala de recrutamento e seleção. Pode ter mais informações? Sim, pode. Existem formulários bem mais complexos. Eu trouxe esse com um modelo de mínimo que precisa ser executado, que precisa acontecer nessa etapa. Então, vamos lá. Nome do cargo, setor ou unidade. Aí o RH vai desenhar internamente. A quem essa pessoa a ser contratada vai se subordinar? E quem a ele se subordinará? Então, essa pessoa a ser contratada, vai ter gente se subordinando a ele? Quem são essas pessoas? Qual é a faixa de salário que a empresa vai poder pagar para essa pessoa? Quais as funções gerais e as funções detalhadas? Funções gerais, vai cuidar de toda a documentação
do financeiro referente à folha de pagamento. Ok. Vamos detalhar isso. Vai receber, fazer a conferência dos olheiros que o DP passa, vai receber a documentação dos tributos, a serem pagos, vai fazer a conferência, vai bem detalhado tudo que tem que ser feito. A pessoa que vai ocupar essa vaga, qual a escolaridade mínima que a gente exige, quais são as experiências que a gente exige e quais são as habilidades e atitudes, que vai estar lá na descrição de cargos. Quais são os procedimentos que eu preciso que sejam realizados para o processo de integração desse colaborador. Ok? Isso normalmente é o RH que vai preencher, mas é legal ter o visto e juntar com o documento que foi passado de solicitação da vaga. Esse documento aqui, as informações desse documento, elas vão gerar comparativo com o que a gente tem da ficha de solicitação de emprego. Não resistiu ao lapisinho, né? Sabe aquela ficha que todo candidato, quando chega na empresa para fazer uma entrevista, todo não, mas a grande maioria vai preencher uma ficha que faz algumas perguntas que às vezes nem fazem sentido para a gente? Sim. Então, tem até um exercício que eu costumo passar, que eu mando uma ficha de... Já até fiz esse exercício. Vocês fizeram, né? Isso. Então, isso é interessante. Eu gosto que haja essa interação, porque a gente é um momento oportuno de entender, poxa vida, agora faz sentido, né? Vem muita gente comentando para mim assim, Cristina, vamos tirar, não tem nada a ver perguntar do marido da esposa ou marido, se é casado ou é solteiro, esposa e marido. Qual o sentido disso? Não fez ideia? Não. Primeiro, acho que a gente já conversou sobre stalkear as redes sociais, não é isso? Correto. Na outra aula a gente conversou, né? Pode, não pode, ok, faz parte, a gente vai lá e dá uma olhada. Aí eu pego um candidato que eu vejo que ele tem um padrão de vida razoavelmente alto. Né? Eu vejo ali pelas fotos, ok, que rede social, e a gente tem que também considerar isso, rede social só tem gente feliz e rica. Né? Mas eu vejo que é muito comum na vida dessa pessoa, todo fim de semana vai passear de lancha, né? Viaja para hotéis maravilhosos, muitas viagens ao exterior, frequenta restaurantes e bares muito caros, e eu vejo que meu salário não é compatível à manutenção desse padrão de vida. Isso é importante fazer essa avaliação? Já falamos, né? Porque depois a pessoa não se sustenta por muito tempo. Se eu sei que ela é casada e o marido ou a esposa trabalham e também conseguem ajudar na manutenção desse padrão de vida, isso me dá um pouquinho mais de tranquilidade em contratar esse candidato. Se essa pessoa está sozinha mantendo isso, ou ela tem outra fonte de renda, ou ela vai arrumar dentro da empresa outra fonte de renda. Mas essa informação só é necessária para a situação do salário, professor? Ou para mim não tem necessidade? Não sei, né? Depende muito de quem faz a contratação. Sim. Se tem um padrão alto ou não, porque muitas das vezes a gente não sabe se a pessoa tem uma segunda renda, faz outra coisa, não sei. Que também é perguntado. Eu costumo solicitar nos meus documentos porque algumas empresas, elas dizem assim, o seguinte, Cristina, eu não me incomodo que a pessoa tenha outras fontes de renda, beleza. Mas algumas pedem que não. Eu não quero ninguém vendendo bugiganga aqui na minha empresa. Ok? É comum hoje em dia ter muita gente que vende, tem web negócio, né? Ou então, eu estava desempregada, eu comecei a fazer brigadeiro em casa, né? Mas eu queria uma fonte de renda mais segura, então eu quero arrumar um emprego. Beleza. Cristina, quando você começar a trabalhar aqui, você vai ter que parar com os seus brigadeiros, porque a gente não aceita que venda nada dentro da empresa. Ok. Cristina, eu vou precisar que você fique para fazer um pouco de hora extra hoje, que a gente está com um trabalho acumulado. Ah, eu não posso, porque eu tenho que vender meus brigadeiros. Interfere, não interfere? Professora, existe uma outra situação que é você ser exclusivo, né? Porque, por exemplo, se alguém vai te fazer uma encomenda de brigadeiro, ela vai entrar em contato com você de 6 da noite às 10 da noite? Não, ela vai entrar em contato com você no seu horário comercial. E é justamente o horário que a empresa está pagando pelo seu serviço que você deveria estar prestando. E não para você vender brigadeiro.
Exatamente. Então, Entende? Com algumas perguntas a gente vai começar a entrelaçar. Vai ter exclusividade. Pode ser, esse é um exemplo de situação, mas vamos lá, né? A gente pergunta se a pessoa tem filhos. Ok, né? Isso infelizmente leva muita gente a ter algumas crenças que também, infelizmente, algumas são verdadeiras em algumas organizações, de que mulher com filho pequeno, né, dá muito trabalho, porque falta, o filho adoece, tem que levar para vacinar, a gente está balançando aqui que os gatos estão correndo. Entende? Existe esse paradigma no mercado. Quem tem filho pequeno, quando o meu filho tinha 3, eu me separei quando meu filho tinha 2 anos. Então, 3, 4, 5, 6 anos, essa idade crítica que a criança precisa de atenção. Quem que ia levar ele ao médico? Quem ia levar ele para tomar vacina? Quem ia cuidar dele quando dava febre, dor de barriga? Era eu. Mas eu trabalhava numa empresa que tinha complacência com esse tipo de situação. Tinha consciência de que isso poderia acontecer. Tem empresas que dizem o seguinte: eu não sou complacente, eu não tenho essa flexibilidade. Se tem filho que está doente, o problema não é meu. Professora, isso aí eu acho que abre um precedente que muitas empresas agem dessa maneira, não querer contratar mulher. Por quê? Porque mulher engravida, aí você tem que dar licença maternidade, você tem que afastá-la, aí depois, né, demite, por quê? Porque ela tem uma criança que ela tem que amamentar, ela tem que cuidar dessa criança pequena, e abre esse precedente bem aí, porque muitas empresas acham que não é viável economicamente você contratar mulheres. Por exemplo, eu já fui em uma entrevista que eu fiz ano passado, período que eu estava desempregada, a recrutadora me perguntou: você tem quantos anos? Aí eu disse: eu tenho 39. Você pretende engravidar? Eu disse: olha, eu tenho 39 anos, né? Então eu estou no meu período reprodutivo ainda não entrei na menopausa, pode acontecer. Eu falei para ela: não tenho planos agora, mas pode acontecer, que eu sou mulher. Entendeu? Eu acho que isso aí abre um precedente aí, e muitas empresas adotam isso, não querer contratar mulheres, entendeu? Por conta dessa situação. Bem aí. Sim, faz sentido, até porque eu acompanho algumas situações em que eu vejo que a grávida, quando recebeu o exame de positivo, ela já começa a entregar atestado, porque ela sabe que ela tem respaldo para isso. Mas também tem o caso de mulheres que foram até o último dia, que a empresa teve que falar: você não vai trabalhar mais hoje, sua barriga está estourando, né? Porque por ela trabalhava até a hora de estourar a bolsa. Eu Realmente trabalhei acabam assim. generalizando. Então, né? E assim, tem casos que também são reais, que tem mulheres que infelizmente têm uma gravidez que é difícil, que é sofrida, que passam Exato. ir para casa, né? Ou mesmo tem bebê que nasce, é uma maravilha, não dá trabalho nenhum, a gente dorme a noite inteira, mas tem bebê que não deixa dormir, tem bebê que sofre de dor cólicas até 1 ano de idade, sei lá, dá muito trabalho, é muito variado. Assim, né? Existe uma lei que tenta dar respaldo para que isso não aconteça, que nenhum processo seletivo pode deixar de contratar um candidato por questão de gênero. A gente falou um pouco disso na aula passada, né? Então, jamais, gente, se vocês virem um anúncio dizendo assim: olha, contrato para o cargo de secretária executiva, né? Aquela vaga que a gente descreveu antes, tem que ser mulher, tem que ser entre 30 e 35 anos, que já tenha filhos, que more perto da empresa, boa apresentação, gente. Por mais que você esteja precisando de emprego, não responda essa vaga, não vá para essa empresa, porque não é uma empresa ética. Isso é proibido, além de ser proibido por lei, mas por incrível que pareça, tem empresas que ainda fazem esse tipo de anúncio. Não, então, às vezes não é nem no anúncio, professora, ela não bota no anúncio, mas quando ela está lá conversando, fazendo a entrevista, ela faz essa pergunta lá pro candidato. Sim. Como você citou, como eu também já passei em processo que eu ouvi essa pergunta, né? Ah, você tem filho? Ah, mas e se ele adoecer, quem é que vai cuidar dele? Meu filho tem hoje 21 anos, vai fazer 22. Se ele adoecer, quem vai cuidar dele sou eu. Ele pode ter quem for, pode ter a namorada dele, pode ter o pai dele, a mulher do pai dele. Eu quero que se dane, eu sou a mãe. É verdade. Né? Em qualquer idade, a mãe vai querer cuidar, né? Sim.
Né? Eu não estou falando de uma gripezinha, não estou falando... Opa, deixa eu debater aqui, essa história de gripezinha não pode, né? Uma dor de barriga, algo simples, né? Claro que não vai ser. Mas a gente vê mulher grávida, grávida não, criança mulher de pequena. bebê, mãe de bebê, e qualquer atestado, qualquer situaçãozinha está entregando atestado, atestado, atestado. Então, acaba gerando esse ranço com algumas empresas, até porque realmente tem empresa que não tem caixa para lidar com isso. Né? Mas que isso se ficar transpirado no processo seletivo, um candidato que perceber que foi excluído do processo seletivo porque tem filhos, ou porque é mulher, ou porque é gay, ou porque é preto, ou porque é isso, ou porque é aquilo, pode entrar na justiça que vai ser indenizado, porque não é permitido, gente. Né? Não é a cor da pele, não é a estatura, não é estado civil, a escolha de gênero que vai fazer a diferença. Competência, habilidade, atitude não vai por esse revés, não tem nenhum significado. Religião, né? São crenças inaceitáveis. Ok? Verdade. Então, voltando aqui para a ficha, né? A gente pode até pegar um dia para ter uma conversa da ficha, porque ela rende muito. Então, são várias perguntas escondidinhas, mas que elas vão em algum momento confirmar ou se bate ou não bate com o currículo, né? Contei o exemplo do menino que passou mal, né? Porque a namorada falou que ele era casado, para ele era só namorado. Entre outras histórias, eu já vi mulher que na ficha de emprego omitiu, no currículo omitiu que tinha filhos. Na ficha de emprego omitiu que tinha filhos. A ficha perguntava claramente: você tem filhos, sim ou não? E quantos? Se tiver, qual a idade deles? Ponto final, né? Isso, né, nesse caso, a empresa utilizava isso para já ir para a ficha social. Se eu fosse contratada, essas informações já iam para a ficha social, que iam servir para, por exemplo, no Dia das Mães, eles verem que eu sou mãe e vou ganhar um presentinho, para saber que quando for Dia das Crianças, se for fazer alguma ação, chamar meus filhos para irem lá para a empresa, entre várias situações. Tem a questão do salário família, né? Essas coisas. Salário família, etc. Mas, assim, já vi situações em que o currículo da candidata dizia que não tinha filhos, na ficha ela disse que não tinha filhos, e aí, olhando a rede social dela, a gente viu filhos. Né? E assim, a empresa, no caso, conversando com os gestores da vaga, a gente concluiu que era uma falta grave ela esconder filhos. Porque ela disse isso no currículo, ela afirmou isso, o currículo é um documento, a ficha de solicitação de emprego é um documento, inclusive eu sempre coloco a frase que as informações ali são de responsabilidade do candidato e que não podem omitir a verdade. Isso já exclui quem está mentindo, que foi o caso dessa candidata. E aí, por que ela escondeu filhos? Eu posso até entender que ela seguiu esse raciocínio que você me descreveu, né? Poxa, mas eu precisava muito da vaga, então eu achei melhor dizer que eu não tinha filhos. Mas é uma mentira, e mentira não tem tamanho, né? Mentira não dá pra gente medir, mentira é mentira. É verdade, verdade. Então vamos lá. E volta de novo a história do desenho rabiscado, ó. Tá. Então, após obter as informações do cargo que eu preciso preencher, eu vou escolher as técnicas que eu vou utilizar para fazer esse processo seletivo. O que eu vou usar para conseguir avaliar todo esse perfil, para conseguir enxergar se o candidato tem ou não o que o perfil pede. Né? Que a Venato diz que as técnicas de seleção permitem um rastreamento das características pessoais do candidato através de amostras do seu comportamento. Isso é bem importante, são amostras, a gente vai ficar pouquíssimo tempo com esse candidato, então a gente vai ter indicativos. Não dá para conhecer a pessoa ou definir quem é essa pessoa apenas num período de processo seletivo, mesmo que esse processo seletivo dure um mês, que é o caso de algumas empresas que fazem várias e várias e várias etapas, ainda assim, um mês dentro da vida de uma pessoa, que ela tenha 15, 20, 30, 50 anos, é muito pouco. É uma pequena amostra que vai me dar indicativos de como vai ser o comportamento dela dentro da minha organização. Então, nós de RH temos como responsabilidade decidir quem será selecionado sob consultoria da área de gestão de pessoas. Identificar as características e das exigências do cargo a identificação das características e exigências pode ser realizadas por intermédio da descrição de cargo, pode não, eu até prefiro dizer que deve ser realizada através da descrição de cargo, da requisição de pessoal e conversando com o gestor. Aproveitando
todas as oportunidades. Então, o gestor financeiro me pediu uma contratação, como eu coloquei no exemplo. Eu vou pegar a descrição de cargo, vou até esse gestor e falar, tá aqui, ó. Tá aqui o que esse cargo diz, tá aqui o que você me pede e falta mais alguma coisa? Precisamos complementar alguma coisa? Para eu não perder meu tempo com o candidato. Então, com tudo isso, eu pretendo minimizar os riscos de erro no processo seletivo, definir quais são as melhores ferramentas para eu chegar a esse perfil desejado e estruturar um processo para conseguir tanto atrair as melhores pessoas, auxiliar financeiro, onde eu vou fazer isso, né? Eu vou anunciar nos grupos de vagas de WhatsApp, eu vou anunciar nos grupos de vagas das faculdades, ou eu vou na faculdade procurar um job mural, passar nas salas de aula, vou anunciar em alguma revista especializada, enfim, né? Onde vai ser esse apontamento? E aí, alguns exemplos. Um exemplo bastante usado hoje em dia é a prova situacional, que pode ser escrita ou prática, pode ser uma simulação. Coloca o candidato diante de uma situação do dia a dia, naquele trabalho, né? Então, elas têm como objetivo identificar o modo como o candidato se comporta diante de uma situação específica no trabalho. Aqui no caso, escrito, o avaliador pede para que a pessoa descreva como se comportaria em determinada situação, ou trabalhar no case. A gente faz muito isso na faculdade, a gente faz muito disso na pós, né? Então, se você estivesse numa situação seguinte, né? Enfim, descreve a situação como você agiria. Isso dá tempo da pessoa raciocinar, pensar, bom, né? Na verdade, acho que eu ia gritar com as pessoas, ia xingar, mandar todo mundo para aquele lugar, mas eu vou dizer aqui que eu pediria gentilmente que as pessoas façam silêncio para que eu possa conversar com elas. Ok, então a prova situacional escrita, ela ainda me deixa uma margem para que haja manipulação, raciocínio e manipulação da resposta. Quando eu crio uma prova situacional comportamental, ou seja, eu vou criar uma dinâmica e vou propor uma situação e vou ver como as pessoas se comportam nesta situação, ela costuma ser mais fluida, porque o comportamento eu posso pensar no que eu vou fazer, eu posso pensar no que eu vou fazer, mas geralmente eu não consigo pensar no que eu estou fazendo. Então, ela me traz um pouco mais de resposta, uma resposta mais sincera. Lembrando sempre, gente, é tudo amostra. E aí eu vou juntar várias amostras de comportamento para tentar chegar num perfil e verificar se ele tem proximidade ou não com o que eu preciso. Para ficar mais claro, um exemplo de prova situacional, né? A sua gerência solicita um relatório com urgência e alta prioridade, que deve ser realizado ainda hoje, mas você tem outro trabalho que também é urgente, que se não for realizado até o fim do dia, resultará em uma multa muito grande para a tua empresa. O que você faria nesta situação? Né? Então, daria para o candidato pensar, a primeira coisa que passa na cabeça do candidato é, caramba, né? Vai para aquele lugar e não sei o quê, que situação danada. E aí ele vai escrever o que ele acha que é ideal. Primeiro, vou conversar com o gestor, se há possibilidade de negociar, bababá, senão vou ficar até mais tarde. Beleza. Quando a gente lança isso dentro de uma dinâmica de grupo, a gente vai ver comportamentos diferentes que nem sempre são coerentes com o que ele me disse por escrito. Provas de conhecimento, ok, para a gente avaliar o conhecimento, né? O que ele sabe realmente. Lembrando que, e eu sempre uso essa linguagem também, o candidato diz no currículo que ele tem habilidade com computador. O candidato diz na ficha dele que ele também sabe, já teve muita experiência mexendo com computadores. Agora, como é que eu vou medir se ele realmente sabe, tem conhecimento para mexer em computadores? Normalmente vai buscar, eu gosto de criar uma entrevista técnica com a área solicitante ou com a área mais competente do que eu para fazer essa avaliação técnica. Então, tudo isso para identificar os traços de personalidade e aptidão dos candidatos, que permitem mensuração das aptidões e comportamento das pessoas e é elaborado de acordo com o cargo disponível com o que se quer identificar. Os testes devem ser avaliação psicológica, tá? Os testes devem ser aplicados somente por profissionais habilitados. Algumas empresas, não sei quais, eu só sei que sim, algumas amigas minhas que são psicólogas, elas me contam que tem empresas que pedem para elas comprarem o teste e deixar que elas mesmas apliquem, né? Não é ético, não é correto. O psicólogo é profissional treinado para fazer isso.
Então, é a mesma coisa que dizer que quem tem carteira de habilitação B pode treinar, pode dirigir um ônibus, né? Tem carteira de habilitação, mas o treinamento é diferente. E tem a questão legal mesmo, do Conselho Regional de Psicologia. Ok, gente? Então, alguns testes, se você não tem psicólogo na tua equipe, você pode terceirizar essa atividade, pode pedir para contratar alguém que faça uma atividade freelancer. Dinâmica de grupo, já comentei com vocês antes, então, né, bom, a gente vai criar uma vivência, uma situação para avaliar como é que a pessoa se comporta em determinada situação específica. Eu já estou confundida, porque essa aula online não me deixa fazer algumas anotações ao mesmo tempo. Eu contei para vocês o exemplo do teste situacional com um candidato que deveria ter alta resiliência e chamavam ele para dizer que o filho tinha sofrido um acidente? Não. Não contei isso? Não. Ainda não. Então tá, é assim, a busca, isso eu soube num curso de pós que eu fiz, teve um participante que contou que a empresa dele tinha aplicado esse teste, eles buscavam uma pessoa de cargo de gestão que precisava ter um nível de resiliência e autocontrole muito alto, mas muito alto mesmo, porque ele daria com muita pressão o tempo inteiro, full time, era pressão, 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 né, e saber lidar, assim, as pessoas em volta estão nervosas, mas essa pessoa deveria saber se manter dentro de toda essa bagunça. E aí lembra da história da ficha que o candidato preenche logo no comecinho da história, lembra que lá pergunta assim, né, tem filhos, tem, não tem, qual a idade deles, qual é o nome, idade, né, e que a gente fala assim, credo, que coisa esquisita, né, invadir um espaço pessoal. Então, a empresa foi lá e pegou essa informação e numa das entrevistas a portas fechadas, a secretária batia na porta da sala de entrevista, interrompia e perguntava, né? Batia lá. Deixa eu ver aqui o barulho de bater. Então, né? Oi, com licença, desculpa interromper a entrevista, mas você é a Cristina Cassama? Né? Então, eu tô lá fazendo a entrevista, toda séria. Falei, sim, eu sou. Né? Falei, Cristina, você tem um filho chamado Gabriel Cassama? Aí já o coração vem bater aqui na garganta, não é isso? Tum, 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 tum. Né? E para piorar a história, tudo isso combinado, a recepcionista, a secretária ainda falava assim, olha, é que eu acabei de receber uma ligação dizendo que seu filho está no hospital. Parece que alguma coisa muito grave aconteceu. Vocês coloquem-se no lugar desse candidato, que já está tenso por fazer uma entrevista, está concentrado ali, e aí nesse momento ele não vai parar para pensar como é que eles souberam, como é que conseguiram entrar em contato com alguém aqui, mas enfim, né? Falou o nome do meu filho e disse que ele sofreu um acidente. São duas coisas que são muito fortes para qualquer pessoa que é pai ou mãe. É verdade. E aí o comportamento desse candidato nos segundos seguintes foi fundamental para definir quem iria ficar nessa vaga. Alguns candidatos se apavoraram, né? Como assim, meu filho? Saíram correndo pela porta, largaram tudo, né? E teve um único candidato que teve sangue frio, segundo esse relato que eu recebi, né? Que eu acompanhei. Teve um candidato que respirou fundo, ok. Você, com licença, né? Você me permite usar o telefone celular? Eu preciso confirmar essa informação, porque é bastante grave. Se ela se confirmar, eu vou ter que pedir licença. Mas a pessoa não saiu correndo, a pessoa não se balançou na cadeira, ela foi, respirou fundo e manteve o autocontrole, que era o que eles buscavam. Tá? Correram um sério risco, correram bastante risco de serem processados pelos candidatos que se apavoraram. Né? O dano seria moral de dizer, poxa, eu já estou tenso, vocês ainda me colocam numa situação pior ainda, ou então saírem falando mal da empresa, nunca mais eu ponho o pé aqui nessa empresa, enfim. Poderiam ter algumas consequências desagradáveis, mas com certeza eles avaliaram que o risco valia a pena para chegar em que eles chegaram. Ok? Na prática, chegar nesse nível. É bom fazer, né? Não precisa ser tão sério, tão ruim. Gente, caiu tudo aqui para mim. Caiu a imagem. Vocês estão enxergando? Sim. Sim, sim. Agora fechou. Agora tá. Eu acho que é sinal.
Tá no... 32. Então, a gente tem muito slide pela frente, a gente se alongou na conversa, né? Eu vou dar uma corrida, mas dinâmica de grupo, existem cursos, treinamentos específicos para isso, é um processo bastante sério. Eu gosto muito de frisar, assim, como fazer uma dinâmica não é o mais difícil. Porque ela basicamente ela precisa ter um aquecimento, né? Não, eu vou ter mais de uma pessoa ali dentro da sala, dentro do espaço. Então, fazer um aquecimento para quebrar o gelo. Vou propor uma atividade em grupo, eu preciso pedir ao final do exercício uma autoavaliação dos candidatos para diminuir o nível de angústia, né? Ou seja, a gente fala tanto de comunicação, e comunicação tem que ter os dois lados, o que vai e o que vem. Quem de nós já não participou de uma dinâmica de grupo, que encerrou, falou, tá bom, gente, obrigada, a gente entra em contato com vocês, e a gente sai assim pensando, fui bem ou fui mal, e agora, né? Então, é legal que eu peça para os candidatos, e aí, o que vocês acharam do exercício? Reflitam sobre o comportamento de vocês, e tiram um pouco do peso, da angústia desse candidato, e encerram a atividade. O ideal é que a gente tenha uma dinâmica com média de 4 horas, dependendo da quantidade de candidatos. Uma dinâmica com 8 candidatos eu posso tranquilamente fazer com muito menos horas. Escolher um jogo que é apropriado para a gente observar as competências necessárias para aquele cargo, né? Então, existem milhares de sugestões de dinâmicas, mas assim, e aí? Né? Isso vai me ajudar para enxergar o que o cargo está pedindo? Se tem afinidade, o jogo que eu escolhi tem afinidade com o público-alvo. Gente, uma vez eu fui participar de um processo seletivo, era um cargo de gestão, então, e era um cargo executivo, e eu falei, bem, né, preciso ir também como executivo, salto alto, saia, camisa, colarinho, toda arrumada. E chegou lá, o processo seletivo pediu uma dinâmica que tinha que sentar no chão e escrever no chão. Eu fiquei bastante chateada, porque eu não fui avisada disso. Se eu soubesse que eu ia ter que sentar no chão, eu ia com uma roupa mais informal e principalmente iria de calça. Um calçado mais, que é uma roupa mais confortável para isso, um calçado mais adequado. O observador, gente, aqui entra um papel, né? Dinâmica de grupo tem que ter o instrutor ou o coordenador, a pessoa que está coordenando a atividade, e tem que ter um observador. Por quê? Uma só pessoa coordenando tudo e observando, ela vai ter falhas. Eu preciso elencar uma pessoa que vai ficar ali no canto, tentando ser o mais invisível que puder, para ficar coletando e anotando as informações que eu estou perdendo enquanto coordenadora da atividade. O observador tem que ser bem instruído. Eu já fiz processo seletivo com observador. Na verdade, teve uma seleção que foi o dono da empresa que quis ir e falou, quero saber o que você faz aí nas suas dinâmicas, né? Eu prometo que eu vou ficar bem quietinho. Mas com alguns comportamentos que ele observou durante a dinâmica, o dono da empresa levantava e falava, né? Meu, isso que você falou não pode. Será que você não entendeu o que ela está querendo dizer? Ou seja, ele queimou o processo seletivo naquele dia, né? Aquele candidato já entendeu que ele estava derrotado na cabeça dele, e os outros candidatos já tiveram a dica do que eles deveriam ou não deveriam fazer. Então, o observador tem que ficar lá, não pode levantar os olhos, não pode fazer caras, né? Levantar a sobrancelha, dar risada, porque ele está mostrando para as pessoas o que está bom e o que está ruim. Definir os critérios de mensuração, que pode ser aquela roda, aquele gráfico todo torto que eu mostrei para vocês. Enfim, o observador também tem que estar preparado para não perder o foco das competências que serão observadas em cada jogo. Gente, aqui tem alguns exemplos de dinâmicas, são bem básicos mesmo, mas na web vocês acham muito exemplo, ou mesmo eu uso muito livros de jogos infantis, que depois eu vou adaptar para colocar, são lúdicos, lembram a infância, todo mundo vai lembrar de algum jogo, e isso faz a gente relaxar, e aí eu consigo, conforme o jogo, fazer as modificações para enxergar as competências que eu preciso procurar. E, gente, sempre tem uma planilha de avaliação. Não dá para ficar na cabeça. Então, tanto o meu operador como eu, uma planilha, e vamos fazendo algumas anotações, depois a gente vai ver se as anotações estão compatíveis, né? Então, espírito de equipe, eu enxerguei que está o candidato. Então, aqui o candidato, a candidata Cristina, o observador enxergou que o espírito de equipe é 3, o outro enxergou que é 10. Então, vamos chegar no meio para isso.
E aqui o fluxo de como funciona o processo seletivo. Então, recrutados os candidatos, né, eles foram chamados para uma triagem, e aí vou ter uma decisão negativa, eu posso pensar se eu vou aproveitar para outros cargos. Se ele for prosseguir, ele vai fazer testes. Os testes podem me dar recusa por parte da empresa ou recusa por parte do candidato, então eliminado do processo. A entrevista de seleção também pode ter recusa da empresa do candidato, da mesma forma como a entrevista técnica. Passou nessas 3 etapas, a gente segue para a dinâmica de grupo, e aí vai para o exame médico. O exame médico é obrigação legal, toda empresa tem que encaminhar seu candidato para fazer um exame médico, que é para ter o atestado de saúde ocupacional, sem o qual não é possível homologar a contratação junto ao Ministério do Trabalho. E as referências, a gente conversou disso semana passada, né? Vocês estão aí? Sim, professor, pode falar. Sim, então. Ok. Enfim, Estamos partimos sim. para a admissão. Estamos Tá? ouvindo, pode seguir. Tá bom, eu fiquei na dúvida, achei que estava todo mundo tão caladinho que achei que tinha caído. Aham. Então, aqui é só um desenho que é o mais utilizado pelas organizações. Não, você não é obrigado a seguir esse caminho. E entrevista, que é a técnica mais indispensável, por mais que a empresa abra mão de, ou resolva utilizar todos os recursos, né? Vou usar teste psicológico, vou usar dinâmica de grupo de novo, vou usar vários procedimentos, mas eu vou precisar fazer, toda empresa utiliza a entrevista, né? Bom, quando a gente tem, o legal da entrevista, o importante da entrevista, tem o olho no olho, né? Tem que eu vou observar várias situações como linguagem corporal do candidato, desde coisa simples, né? Tem candidato que senta numa mesa para fazer entrevista e fica assim. Isso está me dando indicativos de qual é o comportamento dessa pessoa. Tem candidato que está nervoso demais e está chacoalhando na cadeira, também um indicativo. Né, que eu posso tanto investigar isso durante a própria entrevista, perguntar, você está muito nervoso? Né? E tem candidato que me diz mesmo, eu estou super nervosa, tem muita coisa em jogo com essa vaga. Então tá, então vamos fazer o seguinte, vou pedir um café para a gente relaxar um pouquinho, porque eu sei que esse candidato muito nervoso, ele vai deixar de dar o melhor para mim. Né? Mas a linguagem corporal, gestos, postura e o estado emocional. Isso só na entrevista, só no olho a olho, né, numa sala fechada, eu consigo ter mais mensuração. E os autores dividem as entrevistas como de alguns formatos, que classificam, né? Quando a gente fala de direção, a entrevista que vai induzir respostas ou a que não segue nenhum padrão, ela tem perguntas mais abertas. Eu quero ser, como assim, né? Então vamos lá, entrevista diretiva. Eu vou fazer perguntas diretas. Você sabe mexer no Office? Sim ou não? Né? Ou então, na não diretiva, qual que é o teu domínio com ferramentas de informática? Qual é o teu nível de conhecimento com o Office? O que você costuma fazer quando você abre o teu computador? Né? Diretiva costuma ser mais rápida e não me deixa perder o foco. A não diretiva, se eu não estiver bem estruturada, bem treinada aqui, eu acabo perdendo e deixando de fazer algumas perguntas importantes. Eu corro esse risco. Tradicional, o entrevistador tem questões que são abertas e gerais relacionadas à expectativa de futuro, trajetória profissional, e aí eu tenho que tomar cuidado com aquelas famosas dicas que a internet dá de como se comportar numa entrevista e as respostas padrão que os candidatos costumam me dar, né? Então, qual é a tua expectativa de futuro? Eu quero ser presidente desta empresa. No futuro muito próximo, eu quero concluir 2 pós-graduações, então, né? Que normalmente as pessoas imaginam que é o que a gente quer ouvir. E às vezes não é nem isso. Às vezes eu tenho uma vaga que vai exigir tanto daquele candidato que eu espero que ele termine logo a faculdade e não pense em estudar em tão curto prazo, porque assim que ele terminar a faculdade eu vou precisar dele 8, 10, 12 horas na empresa. E se ele tiver com plano de fazer mais uma faculdade, vai ser complicado. Ou ele vai ficar frustrado ou a empresa também vai ter problemas. Entrevista comportamental, né? Que a gente vai trabalhar as competências. Ela é baseada e focada nas competências e nas capacidades. Então, ela vai fazer perguntas utilizando-se dos indicadores de competências.
você sabe lidar com pessoas? Você sabe lidar com situações de pressão? Ou como você lida com situações em que você é pressionado? Você já passou por isso na vida? E eu posso até aproveitar a própria entrevista para simular essas situações e avaliar se aqui isso confirma e depois na dinâmica de grupo se confirma e se no histórico de outras empresas ele confirma. Teve um candidato que o gestor sabia que quem me solicitou a vaga era uma pessoa muito cri-cri, muito detalhista e que, pelo histórico, por outras situações, costumava cobrar muito das pessoas, assim, ficava muito em cima dos teus colaboradores o tempo inteiro. Tem gente que lida bem com isso e tem gente que não consegue trabalhar quando tem alguém ali no ombro o tempo inteiro olhando o que você está fazendo. E aí eu resolvi na própria entrevista repetir algumas perguntas, né? Aleatoriamente repetia 2, 3 vezes a própria pergunta. E teve um candidato que perdeu a paciência. Acho que na segunda ou na terceira vez que eu perguntei, falei assim, você é casado? Né? Desculpa, eu esqueci se você é casado, você já me falou sobre isso? Na terceira ou na quarta vez o candidato perdeu a paciência comigo. Falei, pô, mas tá no meu currículo. Já falei várias vezes para você, eu sou casado. Né? E aí ele já me deu um indicativo de que ele teria dificuldade de trabalhar com aquele gestor. Ok? Boa. Se eu tiver poucos candidatos, eu posso até manter esse candidato para ir para outras ações do processo seletivo para saber se confirma ou não. Mas se eu tiver muito candidato, eu descarto esse candidato na hora, porque eu já tenho outros candidatos que vão me dar melhor, que estão me dando mais indícios de boa resposta. Então, eu posso pensar numa entrevista que vai ser só para uma triagem inicial, né? Ou que já vai fazer uma avaliação sobre conhecer esse candidato. E, às vezes, é o único recurso que eu vou ter, né? Cristina, a gente não tem tempo para fazer processo seletivo nenhum. Você vai só na entrevista, né? Normalmente, tem muitas empresas, principalmente empresas que não estão com o RH estruturado, acabam definindo o processo seletivo só na entrevista. Eu considero isso bastante arriscado, porque é o único momento, né? Mesmo que você faça entrevista com o RH, depois com o diretor, depois com o requisitante, 3, 4 entrevistas, é muito subjetivo ainda. Ou final, né? Quando a gerência, quando você já eliminou vários candidatos e está pensando realmente com escolheu um ou dois ou três candidatos, e aí eles vão para uma entrevista final para a gente poder tomar a decisão entre todos eles. Bem, não vou ler esses 10 mandamentos, mas ele basicamente fala de planejamento, né? A gente mesmo que vai fazer uma entrevista informal, uma entrevista que tem que ser menos séria, que elimine a mesa, né? A mesa causa um distanciamento entre os candidatos, entre o candidato e a empresa, já está muito nervoso, então alguns entrevistadores decidem eliminar a entrevista, você tem que estar muito seguro quanto a isso. Bom, como eu falei, a gente tem falhas também no processo de comunicação. Quebra-gelo, que é super importante para a gente poder eliminar um pouco da tensão e da ansiedade do candidato, né? Ou sentar-se de frente ou até mais próximo ao lado do candidato, eliminando a mesa, até se for interessante, e que você vai fazer dizer para o candidato o que vai acontecer ali dentro. Né? Quando a gente sabe que vai acontecer, diminui o nível de ansiedade. Então, olha só, a gente vai fazer uma entrevista simples hoje, só quero te conhecer um pouco melhor. Vou fazer algumas anotações, porque senão eu tenho medo de esquecer. Então, não se preocupa quando eu estiver anotando alguma coisa. E por que é importante essa colocação para o candidato? Porque ele vai te falar várias coisas, e aí você começa a anotar. Ele fala um negócio, você anota. Ele fala outro negócio, você não anota. Ele fala mais uma outra coisa, você vai lá e anota. Na cabeça dele, ele vai começar a pensar, quando eu digo isso, deve ser bom porque ela anota. E a gente não pode dar esse nível de direcionamento para o candidato, senão ele vai tentar manipular a entrevista, e ele manipulando a entrevista, o que é completamente natural na posição dele, ele não vai te deixar enxergar quem ele é de verdade. Bem, manter o controle na entrevista, né? Tem candidato que tenta tomar entrevista para ele, você começa a fazer as perguntas e ele diz assim, não, mas deixa eu te falar, né? Eu quero te contar, porque assim, antes de chegar aqui, eu isso, eu aquilo, e na minha vida inteira eu fui muito batalhador e não sei o quê, porque eu trabalho desde os 15 anos, você está com 20 candidatos lá fora te esperando, você está com pressão para fechar essa vaga, e aí não dá. Então, assim, deixe bem claro que a entrevista é você. Ok, mais algumas dicas para serem tomadas na entrevista.
Uma técnica que é bastante usada, fale um pouco sobre você também, né? Pedir para o candidato falar um pouco sobre todas essas perguntas. Fale sobre você, da sua vida social e familiar, descreva sua personalidade, seus pontos fortes. Dependendo do nível, quando eu vejo alguns candidatos, até com dificuldade de responder essas perguntas, eu falo um pouco de mim, para ajudá-lo a entender que eu estou tentando ser empática com ele. Sabe quando a gente fala para alguém assim, nossa, hoje eu estou com uma dor de cabeça, e aí a pessoa isso é muito ruim. Ela está gerando um nível de empatia com a gente, né? Então, quando eu tenho um candidato que ainda nem conheço direito, eu digo assim, fala um pouco da sua vida social, familiar, e aí falei, então, né, tá travado, tá dando respostas básicas, eu falei assim, eu só queria te conhecer um pouco mais, porque assim, cada lugar, cada um tem uma família, né? Eu, por exemplo, sabe que a minha família é muito tranquila, mas essa semana a gente teve tanto problema, né, que eu tô, assim, a minha família tem ocupado muito tempo. Aí ele vai entender, olha, ela também tem problemas como eu, né? Gera um pouco de empatia, ok? São algumas técnicas que a gente pode utilizar. Professora, deixa eu lhe Oi? perguntar, é o seguinte, volta aí o slide rapidinho, aquele slide lá, o anterior. Quando essa pergunta aqui, fale um pouco sobre você, né? Que tipo assim, o que exatamente ele está querendo ouvir? É relacionado ao quê? Defeitos, qualidades, entendeu? O que Muito legal, exatamente de essa repente ele vai pergunta? responder uma Oi? pergunta aberta, uma pergunta capciosa, e eu adoro fazer essa pergunta, porque o que ele me responder, eu já sei que é muito importante para ele. Isso pode me ajudar a explorar muita coisa na entrevista. Porque se eu pedir para vocês, escreva num papel agora, me fale de você, eu não vou receber respostas iguais. Alguns vão me dizer assim, sou Cristina, tenho 52 anos, tenho 3 gatos, um filho de 21 anos, eu gosto muito de brigadeiro. Algumas pessoas vão pensar, opa, né? Sou gestora de pessoas, trabalho há 30 anos no mercado de recursos humanos, moro em Manaus há 20 anos, vamos para o outro lado. Né? Ou outras vão falar assim, sou uma pessoa muito feliz, adoro a vida, sou espiritualizada, adoro ajudar as Isso é que eu pessoas. queria saber. Vai depender, cada um vai me dar uma resposta diferente, o que ele me respondeu eu já sei que é importante para ele, e eu vou tentar explorar isso, entender por que ele fala disso, via de regra, mas não é uma regra normalmente, né? O que a pessoa falar é o que é forte para ela. Tá? Então, se ela já fala assim, eu sou uma pessoa bastante expansiva, eu sou extrovertida e adoro cozinhar, fazer doces para os meus amigos. Legal, você recebe muitos teus amigos e isso já vai me dando fio de meada para puxar a entrevista. Okay? É bem aberto mesmo. Eu sempre tive dificuldade para responder essa pergunta aí, até porque você não sabe qual é o foco, né? Qual é o foco que ela quer que faça, né? Vai falar da vida pessoal, vai falar da vida profissional, vai falar dos seus defeitos e qualidades, entendeu? Exatamente esse o foco, né? Isso aí sempre me deu muita dúvida, entendeu? Mas lembra sempre da palavra amostra. Então, assim, essa pergunta, me fale um pouco de você, essa resposta é só uma amostra. Né? E com as outras perguntas, os comportamentos não verbal, eu vou confirmar se isso é ou não o mais forte para essa pessoa, é o mais verdadeiro. Mais importante. Então, sim, que fale um pouco de você. Então, vou pensar rápido, peraí, né? Se eu estou numa entrevista, eu vou falar de mim enquanto profissional. Então, olha, eu sou gestora de pessoas há mais de 30 anos, em todas as empresas que eu trabalhei, eu alavanquei os resultados. Ok, aí o entrevistador pode até me dizer assim, não, Cristina, eu quero saber um pouco mais de você enquanto pessoa. Eu sou uma pessoa muito séria, eu sou uma pessoa muito fofa, Ninguém vai falar assim, olha, quando eu perco a paciência no trânsito, eu xingo mesmo, né? Eu bato no cachorro, mas eu vou juntando os pedaços de cada resposta, de cada comportamento para chegar num todo. Ok? Certo. Entendi. Por exemplo, fale um pouco de você. Aí aqui a pessoa logo de cara fala da vida pessoal, beleza, né? A família para mim é tudo que tem de importante. Aí aqui embaixo eu vou perguntar 3 coisas importantes na sua vida: meu carro, minha carreira e meus cabelos. Cadê a família? Ok? Entendi. Né?
Algumas perguntas, quando a gente pensa sempre nisso, quando a gente faz entrevista, parece que algumas perguntas o selecionador parece que às vezes é meio bobo, porque ele repete a pergunta, eu já respondi isso. Ele está, na verdade, fazendo checagens, vendo se confirma ou não. Isso é técnica. Entendi. Né? Então, aqui, gente, fale um pouco de você. Eu adoro estudar, eu adoro autodesenvolvimento, eu vivo fazendo cursos, adoro ler, participar de palestras. Que tipos de atividades, o que você vem fazendo com frequência para o seu crescimento profissional? No momento estou desempregado. E assim, não dá para pagar curso. E quando foi o último curso que você fez? Já faz 3 anos. Uai, você está desempregado faz 2 meses. Então, aquele discurso de início que foi decorado, fale um pouco de você, não está batendo com o que você realmente faz em relação ao teu point profissional. Certo? Certo. Ou então, vamos lá, fale um pouco de você. Família é tudo para mim. Minha vida gira em torno da família, né? Beleza, que eu quero fazer, eu vi que a empresa é familiar, então, de repente, o valor familiar é muito forte. E aí eu pergunto, que atividade você faz com frequência visando o seu crescimento pessoal? E aí não aparece nada de família. Olha, eu cresço muito quando eu vou com a minha família ao teatro, a gente viaja nas férias para lugares que vão agregar, onde tem museus, porque a gente gosta de estudar sobre isso. Ou então, que atividades você faz para o crescimento pessoal? Eu gosto muito de ir para barzinho, eu gosto muito de, enfim, não menciono família em mais nenhum lugar. Ok? Sim. Então, várias perguntas que a gente pode fazer, então aqui alguns exemplos, né? Também me criticam, assim, me questionam muito a questão, por que você saiu do último emprego? Já foi questionado isso na ficha de emprego, por que eu saí do último emprego? A imensa maioria coloca que foi enxugamento de quadro ou redução de quadro, né? Mas aqui a gente vai saber se bate ou não. Então, na verdade, a grande maioria nesta pergunta me diz, bom, na verdade é porque eu tive um desentendimento com uma pessoa. Eu falei, mas na tua ficha você colocou, no teu currículo, você colocou que você foi enxugamento de quadro, porque eu achava que ficava ruim. Ok, ela me disse que usou uma estratégia, mas se essa estratégia for muito negativa, também é mais um indício de que o candidato precisa avaliar com cuidado. Okay? Aqui vai um pouquinho os millennials, né? Que a gente tem que ver. Então, a gente tem que entender dessas gerações. Estou lendo livros, recebendo tudo que é material de alguns grupos para entender melhor como lidar com a geração floco de neve, porque é uma realidade dentro das organizações hoje. Já não tem outra geração aí desses anos aí de 2000, não? Eu acho que já tem outra. Floco de neve, né? Já tem, mas eu acho que já tem outra aí. Sim, isso aqui, na verdade, esse desenho que eu fiz aqui é porque a gente está, quando eu falo de gestores hoje, a grande maioria de gestores que eu estou contratando, eles são dos anos 80 ou 90. Né? A geração seguinte, dos anos 2000, eles são os que estão entrando na empresa hoje. Mas mesmo assim, o millennial, ele não tem tanta diferença desse perfil que está chegando hoje na organização. Oi, sou milênio, então. E o que é importante é a gente tentar entender, porque assim, se eu entendo como é que funciona cada geração por causa do momento que viveu, dos recursos que existiam na época que essas pessoas cresceram e foram buscar a formação profissional, eu consigo entender também o que eu preciso complementar, o que eu preciso dar para complementar essas pessoas dentro de uma organização. Eu assisti essa semana um filme da Netflix, que é O Estagiário. Alguém já viu? Já olhei esse filme. Quem viu, vamos lá. E quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Além de ser com o Robert De Niro, que é um excelente ator, né? Ele justamente fala de uma empresa que teve, por ordem de legislação, que contratar alguns sêniores. Ela teve, que nem a gente tem cota de aprendiz, cota de PCD, né? A empresa teve que contratar sêniores, mostra um pouquinho do processo seletivo e algumas surpresas que essa categoria pode oferecer para a empresa, né? Então, eles contrataram estagiários, deram uma cadeira, um computador e fica aí, né? Porque você não tem nada para me acrescentar, eu estou só cumprindo uma ordem legal. De repente, teve um estagiário que se destacou, que foi o Robert De Niro, mostrando assim, poxa, a elegância, né? O glamour que a idade dele oferecia e quanto ele podia agregar.
que são situações que agregam dentro de uma empresa. Afinal de contas, quem não gosta de um pouquinho de boa educação, né, sempre acrescenta. E ele mudou a visão de todo mundo, né? Ele mudou a organização toda, né? De uma forma ou outra, ele ajudou todas as pessoas ao redor dele. Então, é um filme legal, vale a pena assistir, não só como distração, mas tentar ter esse foco do processo seletivo e quando a gente tem essa pessoa dentro da empresa. Ok? Ok. Essa atividade vocês fizeram, né? Ixi, falho. Desculpa, esse filme Um Senhor Estagiário? Um senhor estagiário, sim, é isso mesmo. Senhor estagiário. Não, só estou procurando aqui. Vale a pena. Além de ser um filme gostosinho, fofo de assistir, os atores são ótimos, tem muita reflexão para a vida, mas eu achei fantástico, né? A gente entender que, enfim, todas as gerações têm o que acrescentar para a gente, mesmo os mais recentes, que a gente tem dificuldade. Nós temos dificuldade porque é uma geração diferente, assim como os pais têm dificuldade com os filhos adolescentes, porque é uma geração que começa a ter as diferenças sendo revistas, né? E todo mundo cresce nesse processo. Exatamente. Esse exercício vocês fizeram, né? Sim. Ok. Então, deixa eu ver. Foi esse o último? Aí, então tá. Então acabamos, gente. Consegui chegar no horário, eu acredito, ficou alguma coisa aberta que não fechou para vocês. Alguns slides são muito de leitura, autoexplicativos, né? Mas a gente entender todo o chá, entender o que é o chá, entender o que é competência, o que é o chá, como ele é aplicado para a gente ter a visão do que eu tenho que procurar no meu candidato. Ok, gente? É uma área encantadora, tenho certeza que para vocês, para quem for fazer entrevista daqui para frente, vai chegar numa outra ótica, né? Mas, assim, para quem está buscando emprego, a dica que eu dou é, não tente seguir para contemplar o que você acha que o selecionador está procurando, apenas seja você, seja o melhor que possível de você mesmo. Porque toda vez que a gente tenta maquiar um comportamento, a gente confunde o selecionador e isso prejudica o processo seletivo. Na dúvida, né, se ele tiver outras opções, ele vai te descartar. Certo. Ok, professora. Bem, gente, alguma pergunta? Não? Não, eu já fiz todas. Eu que eu tinha em dúvida. Não. Só a Gisela que fala, né, Gisela? É. Eu não Mas deixo a ótimo, dúvida gente. para depor, não. Senão eu esqueço. Mas tá certo, depois. é isso mesmo. É pontual. E amanhã vai ter outro ou não? Não, amanhã eu tenho da graduação. Tem que ver com a Thaís, né? Quando que vai ser a próxima. Ela costuma me sinalizar com alguns dias de antecedência para eu me organizar. Sim. Mas vamos lá, né? Espero que vocês tenham conseguido mudar um pouco a ótica. Até então, a grande maioria acho que só passou, tinha a ótica do candidato. Né? Então, agora vocês têm a ótica da empresa. Isso com certeza vai mudar também o comportamento de vocês. E foquem nisso, porque processo seletivo não é só organizacional. A gente também faz o chá nas seleções que a gente elenca na nossa vida pessoal. Para quem a gente vai deixar entrar na nossa vida, para quem a gente vai fazer amizade, para o boy, né? Que vai passar na triagem. Enfim. Ok, gente. Ok. Espero ter contribuído. A senhora daqui de São Luís, é? Foi ótimo. Ótimo. Não entendi a pergunta. Excelente, Tivemos mais companhia aqui hoje. Teve mais uma aluna assistindo a aula com a gente. Gente, olha, espero que a gente se veja em breve, né? Que logo toda essa situação esteja superada. Mas, mais uma vez, a gente tira o chapéu para vocês que estão aqui. Valeu muito. Espero ter feito valer a pena nesses momentos aqui com a gente. E, enfim, sigamos firmes, né? Todos com muito cuidado. Essa semana é uma semana ainda bastante crítica. Então, quem puder não sair de casa, não sai. Para quem está trabalhando na rua como eu, saia tomando todos os cuidados possíveis, usa máscara,
tomar os cuidados com as máscaras, está tudo sendo muito amplamente divulgado, mas levem a sério as orientações, tem muita gente adoecendo, né? Eu costumo dizer que a gente só leva a sério quando o problema é na rua de trás,